conhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. É sempre bom a gente aprender juntos. E nós temos um tema maravilhoso hoje. Você já sofreu por causa de amizade? Quase todo mundo já teve problemas assim. Algumas vezes a gente é envolvido sem querer. Em outras situações a gente quer se envolver por causa da amizade, para defender o amigo. Algumas pessoas já pagaram caro por isso. Alguém já sofreu danos morais, físicos e até a morte por causa de amigos. Temos também casos nas Escrituras. O nosso texto é João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Ser amigo de Jesus Cristo também traz prejuízos. Mas é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo, mesmo que tenhamos algum preço a pagar. João, Evangelho de João, capítulo 12. Aqui nós vamos ver a dificuldade que a palavra nos aponta quando tentaram ou intentaram, tensionaram matar Lázaro por causa de Jesus. João 12:1. Jesus foi, pois, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram-lhe ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estava com ele à mesa. Então, Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia do meu sepultamento, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, pois muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos,
é possível acontecer alguém passar por esta experiência, a experiência de sofrer por um parente, por um amigo, por uma pessoa da sua relação direta. Lázaro morava em Betânia. Não temos detalhes dos textos, parece que eram só os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. É como se eles já tivessem uma certa idade e os pais já fossem falecidos. E Jesus se hospedava ali. Jesus tinha a pousada certa naquele local. E era uma amizade construída, constituída, uma amizade, digamos, de alguns anos, pelo menos desde o começo do seu santo ministério. Quando Lázaro adoece, as irmãs tomam a iniciativa de mandar um portador levar uma mensagem a Jesus. O teu amigo está doente, venha aqui antes que ele morra. E Jesus só chegou ali no 4º dia. E Jesus ressuscitou Lázaro. E certamente Jesus, que já era amigo, já era amado, já era bem recebido, bem tratado, certamente aumentou em todos os aspectos a deferência deles por Jesus, a preferência deles por Jesus, a amizade deles para com Jesus. E muita gente foi a Betânia. Quando Jesus chegou lá, eles estavam sendo visitados naturalmente, ou melhor, elas, que eram as 2 irmãs, estavam ali sendo visitadas. Muitos judeus iam lá visitar, porque era comum entre os judeus, principalmente quando ficariam, no caso, 2 mulheres numa casa sem aquele apoio do homem, apoio masculino, de pai, de irmão ou de esposo, porque era realmente o apoio numa sociedade patriarcal. E muitos judeus iam consolar Marta e Maria. Quando Jesus chega e é avisado sobre o problema ter acontecido, ele pergunta onde foi colocado, ele vai lá, ele se comove, ele chora, e ele ora, ele chama o Lázaro, e o Lázaro sai da sepultura. O judeu não enterrava, propriamente dito. Ali não era enterro, era sepultamento, era uma abertura da rocha. Resultado: muitos judeus tomaram conhecimento do caso da ressurreição de Lázaro e ficaram vindo ali. Despertou em muita gente o interesse para ouvir Jesus, para ir onde Jesus estivesse, falando, pregando. E o resultado é que muitos daquelas pessoas creram em Jesus, de alguma forma. Podiam não dizer, podiam não se tornar parte da multidão que o seguia, mas creram em Jesus. E neste período aqui tratado neste capítulo, 6 dias antes da Páscoa, portanto, num estado de preparação para participar da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Jesus foi ter com aquela família novamente. E se fosse no Ocidente, poderíamos ouvir ou mesmo dizer que Betânia tinha virado um lugar de peregrinação.
porque o Lázaro foi ressuscitado. A diferença entre Lázaro e outras ressurreições que a Bíblia descreve, principalmente no fato dos sepulcros ter se aberto, se abriram quando a terra estremeceu no dia da morte de Jesus, é que o Lázaro não chegou à decomposição, muito embora tenha sido alegado. A irmã disse: olha, senhor, não é conveniente abrir, é o 4º dia, já cheira mal. Mas o milagre de Deus geralmente é perfeito. Aí, meus amados, estava indo pessoas para Betânia para ver Lázaro. Nesta semana, mencionada aqui no texto, as pessoas iam e tinha era ouvir Jesus, ver Jesus, ouvir Jesus e ver também o Lázaro. Mas isto fez com que as autoridades se sentissem mais pressionadas, mais ameaçadas. E no versículo 9 diz que muita gente dos judeus soube que ele estava ali, nesta volta, nesta outra viagem a Betânia, e foram lá, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro também, que foi ressuscitado dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes, que já tinham tido vários problemas com Jesus, já tinham tido problemas com o cego, no capítulo 9 deste livro de João, já tinham tido problemas de várias naturezas, por causa de Jesus. E não podendo negar, era um milagre, nunca visto antes, um homem que passou 4 dias morto. Os judeus geralmente sepultavam no mesmo dia. Também não temos informações assim sobre o caso do Lázaro, mas é provável que, digamos, o sujeito morreu cedo do dia, é preparado ainda naquele dia e sepultado ainda naquele dia. Eles tinham uma grande dificuldade com os velórios noturnos, e se fosse de um condenado era proibido total, porque era predito na lei para não deixar corpos de condenados expostos de um dia para o outro. Mas no caso da morte natural, não tem esta observação. Mas pelo fato do costume, pela questão do costume do sepultamento, os condenados não poderem ficar, eles evitavam que também pessoas que morressem naturalmente ficassem. Então, não se sabe se ele foi enterrado, no caso, sepultado no mesmo dia, que era guardado daquele lugar. Não era coberto com terra, era depositado numa cavidade. E o resultado é que muita gente foi ver Jesus e foi ver o Lázaro. Alguns que iam para ver o Lázaro, via também Jesus. Outros iam por causa de Jesus e interagia também com o Lázaro. E os judeus, por causa disto, tentaram apagar o registro. Se matar o Lázaro, acaba com esta chamada peregrinação, acaba com este interesse por Betânia, acaba com isso. Então, mata os dois e acaba tudo. Não era este o propósito divino. Jesus era o Cordeiro de Deus, ia ser morto, mas como Cordeiro, portanto, não seria assassinado. E o Lázaro, Deus concederia
vida por algum tempo, não temos informações quanto tempo ele viveu, mas era uma vida transformada pelo poder de Deus, era um testemunho grandioso da presença de Deus, do poder de Deus na vida de Jesus, nas palavras de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos orientar, nos guardar e nos ensinar a esperar e confiar no Senhor até diante da morte. Vamos interceder por aqueles que muitas vezes se sentem fracos, sem fé, e o nosso Deus possa avivar, renovar. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Suplicamos, ó Deus, pela tua igreja. Guarda os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor, na igreja de Jesus, na igreja santa. Amado Senhor, agora te apresentamos, Pai, aqueles que se sentem fracos, sem força para lutar, sem força, Senhor, para fazer a tua obra. Alguns que já fizeram muito, Senhor, e hoje não se dispõem, se envolveram, olha para trás, procura, Senhor, muitas vezes até justificar a sua indiferença por causa dos outros. Meu Senhor, renova meus irmãos, fortalece da graça, opera, Senhor, em cada vida, que nós possamos frutificar de uma forma maravilhosa para a glória do teu nome. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.